Glória a Deus, a graça e a paz, igreja. Amém, meninas? Pergunta essa amiga aí que está do seu lado: você ainda tem lenha para queimar? Pergunta para ela: tu tem lenha para queimar? Fala: e se a gente fizer uma vigília, tu tem lenha para queimar? Glória a Deus. A pastora Marcelene me mata. Gente, que alegria poder estar aqui. Eu tô impactada com tudo que o Senhor está fazendo aqui neste lugar. A Deus seja a honra, a glória e o louvor. A Ele nós tributamos a nossa adoração no dia de hoje. Pode se assentar. O Senhor nessa noite abriu esse segundo período, né? Com um quebrantamento muito grande. Onde há quebrantamento, há avivamento. Não há manifestação de avivamento sem quebrantamento. Porque o quebrantamento promove arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem avivamento, tem emocionalismo. Mas aonde tem um quebrantamento como esse, pode ter certeza que os últimos meses de 2026 será de avivamento do céu. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos capítulo 1. A partir do versículo 29. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos capítulo 1. A partir do versículo 29, enquanto você localiza, eu não posso deixar de externar a minha gratidão a Deus que me permitiu chegar. Eu saí de São Paulo ontem, eu ministrei num evento. Eu estava em um evento quinta e sexta lá em São Paulo. Ministrei, saí de São Paulo ontem 4 horas da tarde. Para chegar no aeroporto 7h50 da noite. Trânsito terrível, chovendo. Saí de Alphaville até o aeroporto de Guarulhos. Levei quase 3 horas para chegar lá. E nosso voo era 10h50 da noite para chegar aqui no aeroporto 11h30 da manhã, para chegar aqui no evento 1h da tarde. E eu vim em oração, falando: nada pode dar errado. Não pode ter um imprevisto, não pode ter 1 minuto de atraso. Mas quando a gente coloca o Senhor na frente, quando Deus está no propósito, o que era para dar errado dá certo. É assim que Jesus faz. E ficamos bem preocupados porque alguns voos ontem em Guarulhos estavam sendo cancelados por causa da chuva. Mas o Senhor achou por bem fazermos chegarmos aqui. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui essa noite. Aos pastores dessa igreja, que de uma outra vez que eu estive aqui em janeiro me receberam com tanto carinho. Pastor Ezequiel, um mestre, um doutor da palavra, mas cheio de presença de Deus. Que Deus continue lhe preservando, lhe guardando, lhe sustentando. Pastora Marcelene, essa querida, essa amada, essa mulher que transmite, transborda a unção de Deus por onde passa. Uma mulher que com o microfone na mão em cima do altar é cheia, mas quando desce do altar ainda continua transbordando. A Deus seja a honra e a glória pela vida desses pastores abençoados, a toda a equipe, essa igreja que tem obreiros maravilhosos que nos dão toda a assistência que precisamos. Deus seja louvado pela vida de vocês. E as amigas que estão aqui. Gente, não tem coisa melhor do que você estar numa agenda com amigos. E quando eu vi o cartaz, eu falei: Jesus, que coisa linda, só tem amiga. Neide é maravilhosa. Aninha, a mãe dela, Andréia, Bianca, pastora Bianca, pastor Hugo. São amigos que nós já conhecemos há o quê? 3 anos, né? 3 anos aí de amizade. E coisa boa é quando Deus promove esses encontros. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Estou aqui na companhia do meu esposo. E antes de eu ministrar a palavra, eu quero falar com vocês que o meu material vai estar ali fora. Olha só, gente, são essas Bíblias aqui. Olha que coisa linda.
Essas Bíblias aqui é uma bolsinha. Tem mulher aqui que gosta de brilho? Olha para essa amiga que está do seu lado, fala para ela, fala, não dorme não, fala. Porque você ainda vai me presentear com uma Bíblia. Você, fala para ela, você tá a cara da riqueza. Tá aí nesse look bonito, nesse cabelo ajeitado. Falar com ela, você tá... Fala, se tu tem dívida, nem parece. A cara da riqueza. Essas Bíblias vão estar ali, tá na promoção, tá? Vai estar ali fora com meu esposo, tem só algumas. E deixa eu falar algo pra você. A Bíblia é muito bonita, ela é muito linda, ela parece uma bolsa, ela é brilhosa. Mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus onde chega transforma. E para esse tempo, nós temos percebido que Deus está levantando mulheres. Não só na nossa nação, lá no Brasil, mas aqui também tem muitas mulheres sendo ativadas no ministério da palavra. E é Deus quem está levantando, porque nós estamos vivendo um tempo onde o sistema, com as suas ideologias malignas, estão querendo desconstruir a essência feminina. Então Deus está levantando mulheres para anunciar a palavra, para pregar a verdade, para que a preservação da essência de Deus venha continuar. Eu sou uma improvável para estar ministrando aqui. A pastora Bianca falou aqui um pouco do testemunho dela. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei um pouco, mas aonde o Senhor foi me resgatar, dentro de uma boca de fumo, morando com traficante, vendendo droga, viciada em droga, não sabia se era segunda, se era terça, ficava dias sem tomar banho. Hoje eu estou aqui pregando para você em uma outra nação. Isso é algo improvável. E quem sabe no Amadas do ano que vem, você pode ser uma mulher que vai estar aqui ministrando a palavra. Olha para essa amiga que está do teu lado e fala para ela, não abra mão da palavra de Deus. Fala, não abra mão da Bíblia. Quem sabe você está intercedendo por alguém aqui que ficou em casa, alguém problemático. Leva de presente. Porque assim como um dia minha mãe chegou na minha casa com uma Bíblia, eu toda atribulada, ela falou assim, eu vou te dar essa Bíblia porque eu ainda vou ver você pregando. Na hora eu ri, eu gargalhei, eu debochei, mas a fé dela me fez chegar aqui aonde eu estou. Quem sabe você hoje semeando, presenteando na vida de alguém, essa pessoa recebe libertação e o propósito é alcançado. Amém? Tá ali fora, passa ali depois. Vamos ler aqui. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículo 29, diz assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. A pastora Marcelene, quando eu cheguei aqui, ela estava ministrando sobre a mesa da indiferença. A mesa da indiferença, onde nós temos que nos assentarmos e aprender a lidar com a indiferença de algumas pessoas que nos cercam. Logo após, a pastora Elaine veio falando da sustentabilidade, porque não dá para viver de aparência, tem que ter a base fundamentada na palavra de Deus. A pastora Bianca veio falando sobre a mesa da decisão, de sair da janela para decidir ficar em um lugar aonde o Senhor quer nos estabelecer. Mas a mesa que eu estou falando aqui é a mesa do serviço, porque Ele está na mesa também e exige serviço. É tão verdade isso, que o próprio Jesus, antes de ser crucificado, o seu último ato, a sua última ação profética foi lavando os pés dos discípulos. E isso aponta não só para a humildade, não só para uma redenção, mas fala também sobre serviço.
E nessa mesa, aonde estava acontecendo a ceia, onde Jesus lava os pés dos discípulos, ali tinha os discípulos envolvidos. Mas no meio desses discípulos nós vamos enxergar que tinha ali João, que é aquele que está trazendo a narrativa, dizendo como que aconteceu, como que foi. João, ele é aquele que ama. João é aquele que expressa amor. Mas na mesa também tem um Pedro, que antes de ser tratado, antes de ter seus impulsos trabalhados, ele é aquele que fala sem filtro. E Pedro também é aquele que negou Jesus. Mas na mesa aonde Jesus está tendo atos de serviço, tem também Judas, que é aquele que vai trair. Então a Bíblia revela pra gente que mesa aonde tem Jesus, caráter é revelado. Mesa que tem Jesus, é revelado quem ama, é revelado quem nega, e é revelado também quem trai. Eu já quero começar a ministrar aqui nessa noite, que na mesa que você está, na presença de Jesus, o que está camuflado vai ser evidenciado, o que está escondido vai ser revelado. Segure a mão de uma amiga aí perto de você e diga para ela: se tem Jesus na sua mesa, o que está escondido vai ser revelado, porque mesa é lugar de caráter ser revelado. Se prepara, porque a partir dessa conferência Deus vai revelar quem ama, mas Deus também vai revelar quem trai. Deus vai revelar quem está com você de verdade, mas também vai revelar quem está de mentira. Hoje Deus te assenta à mesa para te dizer: a mentira vai ser revelada, o engano vai ser revelado, a falsidade vai ser revelada. Alguém quer ficar mascarado, alguém quer ficar camuflado, mas aonde Jesus chega, ele arranca a máscara. Aonde Jesus chega, ele revela quem é de verdade, mas também aponta quem está de mentira. Mesa que tem Jesus, conspirador não se fortalece. Mesa que tem Jesus, manipulador não cresce. Eu preparei uma mensagem para ministrar aqui, mas o Espírito Santo de Deus dizia para mim ali: aponta aqui nessa igreja, nesse altar e nessa conferência, que para esse tempo eu estou quebrando as forças do mentiroso, do conspirador e do manipulador. Porque alguém se assenta na mesa, já está com o coração envenenado e quer tentar envenenar quem se assentou do lado. Mas Jesus se assenta na mesa hoje e diz: eu vou tirar o traidor. Traidor não vai conseguir ficar, assim como Judas não ficou. Deus toma minha boca para dizer: quem está de mentira também não vai conseguir. Quem está de mentira também não vai ficar. Quem está de falsidade também não vai permanecer. Diga para duas amigas: se prepara, se prepara, porque Deus vai revelar. Fala, tenha maturidade, porque Deus vai revelar. Fala, tenha equilíbrio, porque Deus vai te mostrar. Toda manipulação hoje está sendo quebrada no mundo espiritual. Toda manipulação maligna está sendo dissipada no mundo espiritual. Quer se assentar na mesa para contaminar quem está na direita, para contaminar quem está na esquerda. Deus está dizendo: não adianta querer cochichar e falar baixo. Jesus está ouvindo e dizendo: eu vou tirar da mesa, eu vou tirar da mesa, eu vou tirar da mesa, eu vou tirar da mesa. Há uma limpeza hoje aqui. Chefe, reparar eu sua. Não vai ficar. Porque você já viu gente que senta na mesa e cochicha? Gente que se assenta na mesa e ó, não tá legal.
Não está bom que está sendo servido. Olha para ela. Não gostei do que o pastor fez. Não gostei da atitude da pastora. Só que para esse tempo, quem se levanta para dividir não vai ficar. E que Deus me guarde. Mas para esse tempo, quem está fora da visão não vai permanecer. Porque mesa que tem Jesus, como eu disse, tem serviço. Serviço é adoração. A palavra adorar no hebraico é avodá, que significa trabalho, que significa serviço. É por isso que a função de trabalhar no templo, de adorar, estava condicionada aos levitas, porque a adoração é trabalho. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó: o que você me entrega como trabalho, eu recebo como adoração. Logo eu aprendo que quem quer se sentar à mesa não pode ter preguiça, porque tem um povo que nunca dá, tem um povo que nunca pode contribuir, tem um povo que nunca pode somar. Só que Jesus te trouxe aqui para te dizer: quer se assentar à mesa, tem que ter disposição para trabalhar, tem que ter disposição para somar, tem que ter disposição para contribuir. Pega na mão dessa garota. Vou pegar, Jennifer. Tem que pegar, tem que pegar. Tem que pegar para ela não cochilar. Diga para ela: para se assentar na mesa tem que ter disposição. Fala: para se assentar na mesa tem que ter disponibilidade, porque mesa não é para fazer volume. Se assentar na mesa não é para ser figurante. Para se assentar na mesa tem que ser participante. E quem participa trabalha, e quem participa entrega. Até quando você vai ficar com essa desculpa? Não posso, não sei, não tenho tempo. A questão aqui não é que não tem tempo, a questão aqui é prioridade. A questão aqui é que você está fazendo tudo para deixar a mesa para depois. Tudo é mais importante. Mas quando a dificuldade chega, rapidinho você encontra um lugar na mesa. Só que Jesus não tem que ser o seu socorro emergencial. Não limite Jesus a um resolvedor de problemas. É muito pouco porque Ele verdadeiramente é. Então mesa também fala de serviço, porque estar na presença de Jesus é estar em movimento. Jesus cura a sogra de Pedro e logo depois ela vai fazer o que? Ela vai servir. E esse servir aqui não é o servir de alguém que se rende a Jesus. Vai servir, está no plural. Está servindo quem? Jesus e os discípulos que estão na casa. E o que ela está servindo? Ela está servindo o que ela tem na casa dela. Ou seja, Jesus quer te usar, quer que você sirva com aquilo que você já tem. O problema é que você fica dando desculpa, olhando para o que não tem e não consegue utilizar aquilo que Ele já te entregou. Só que nessa noite o Espírito de Deus te sentou aí para te lembrar: eu quero usar você com aquilo que você já tem. Mas nós estamos vivendo um tempo onde o complexo de inferioridade está aumentando por causa da comparação. Quem vive de comparação perde a potência da produtividade. Quem vive de comparação não consegue ser grato por aquilo que ainda recebeu. Porque quando você diz assim, ó, eu não tenho nada para entregar, eu não tenho nada para oferecer, você está dizendo: Jesus errou quando me chamou, Jesus errou quando me escolheu. Só que você fica comparando. Você viu como é que a pastora Marcelene pregou? Depois você viu como a pastora Elane veio? Diferente. A pastora Bianca, completamente diferente. É cada um na sua instrumentalidade, é cada uma na tua ferramenta. E Deus está dizendo: para de querer se comparar e começa a se disponibilizar. Segura a mão dessa garota e fala: chega de desculpa, chega de dar desculpa e apresenta a sua disposição. Chega de dar desculpa e apresenta a tua disposição. Deus não está contando com uma igreja boa de justificativa. Deus está contando com
está achando que Deus foi te tirar da onde te tirou para você ficar sentada e ser espectadora de culto? Você acha mesmo que Deus está fazendo o que está fazendo na tua vida só para você colocar uma roupinha bonita no dia de culto, vir para cá, chorar com os hinos, ouvir a palavra e ir embora para casa? Se você está pensando isso, eu venho dizer que seus planos acabaram de ser frustrados nessa noite, porque Deus vai te expulsar da zona de conforto. Ah, Jennifer, Deus não me tirou de lugar nenhum. Tirou sim das suas mazelas, te tirou dos seus traumas. Você acha que Deus está derramando cura em você? Por quê? Você acha que Deus está derramando uma unção profética sobre a tua vida? Para quê? Você acha que é só para você dizer, ah, eu tenho unção, ah, eu tenho um dom? Não. Tudo que Deus nos entrega é para compartilhar. Tudo que Deus nos entrega, Ele quer que nós venhamos usar para o reino. Lembra de Salomão? Quando Deus deu a sabedoria para Salomão, a Bíblia diz para a gente que logo depois se apresenta duas mulheres brigando por causa de uma criança. E naquele momento, a ferramenta, a unção e a sabedoria, o dom que Deus havia dado a Salomão, vai ser utilizado. E não é para ele, é para o outro. Então entenda, tudo que Deus está derramando em você não é para você, é para o reino. Quer dom de cura? Esteja disposto então a orar por enfermo. Só que nós vivemos hoje um modo que nós só queremos receber, num modo que nós só queremos tomar posse, e nós não queremos ser a ferramenta que vai trazer alívio para a vida do outro. A Bíblia diz que Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. É o dia de sábado, dia de sábado é dia para ir para a sinagoga. Acabou-se o culto, Jesus decide ir para a casa de Pedro. Não é Pedro que chama, mas é Jesus que decide ir. Porque na casa de Pedro tem uma mulher que está enferma, alguém que não conseguiu ir para a sinagoga naquele dia. Pedro não precisou falar nada, mas imagino eu que Pedro estava na sinagoga fazendo o que precisava ser feito. Porque o teu culto é assistido. Enquanto você está entregando aqui, Deus já está assistindo, recebendo a tua entrega, e vai manifestar sinais e resultado e milagre aonde você precisa. Ah, se nós entendêssemos que melhor do que chegar numa conferência como essa, melhor do que chegar para pedir, é chegar para entregar, é chegar para ofertar, é chegar para oferecer, viveríamos mais milagres. Mas a gente está naquela condição, eu quero receber, eu quero receber. Pedro não precisou falar nada, mas Jesus olhou, assistiu a entrega de Pedro na sinagoga e decidiu ir com ele para casa para resolver o problema que ele tinha em casa. Quantas aqui não deixaram um problema sério dentro de casa? Quantas estão aqui que deixaram um problema que não pôde resolver? E eu louvo a Deus pela tua vida, porque você fez como Pedro. Porque tem problemas que se manifestam em casa para nos tirar do ambiente de culto. Porque Pedro poderia ter ficado em casa velando a febre da sogra. Mas Pedro entendeu, se eu não posso resolver, então eu vou ficar aos pés daquele que tudo pode solucionar. Eu vou ficar aos pés daquele que tudo pode resolver. E eu louvo a Deus porque você entendeu, diante de tanto ataque que eu estou pregando para a mulher aqui, que não foi fácil chegar aqui hoje não. A semana foi debaixo de guerra, os 2 últimos dias foi debaixo de batalha, e o adversário tentando impedir você de chegar aqui. Mas você resistiu e falou, eu vou. Mas você se arrumou e disse, eu vou. O problema chegou, o telefone tocou, alguém mandou uma mensagem querendo te embaraçar, querendo te pedir de vir, mas Deus te fez chegar até aqui. Já que você chegou, então entrega o teu melhor, porque o que você está entregando no culto vai se manifestar como um milagre lá dentro da tua casa. Quando Jesus chega, Ele leva 2 discípulos com ele. Quem são? Na verdade 3: André, Tiago e João. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas ele leva os 3 com ele. Por quê? Porque Jesus está mostrando para a gente o valor da comunhão, o princípio da unidade. Jesus é Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele chama 12. No meio desses 12 já tem um traidor, que eu falei com você, que vai ser exposto na hora certa, revelado na hora certa. Fica tranquilo, porque traidor não vai até o fim do propósito.
deixar. Aí no meio desses 12 você vai olhar e você vai ver Pedro, que é pescador, que cheira a peixe. Mas também tem um que é letrado, que é elitizado, que é Mateus, que era cobrador de impostos. Alguém muito culto da época. Aí Jesus pega e coloca todo mundo dentro do mesmo barco. Vai trabalhar todo mundo junto. A Bianca falou aqui, né? Sobre quando Deus coloca a gente do lado de pessoas diferentes. Porque o reino de Deus é isso, é você respeitar a diferença da outra. Quando Deus quer refinar o nosso caráter, Ele coloca a gente diferente ao nosso lado. Aí você é toda quietinha, não gosta muito de conversa, Deus coloca uma irmã que não para de falar 1 minuto do teu lado. É desse jeito. Aí você é toda acelerada, resolve tudo rápido. Aí Deus coloca uma irmã que é devagar, quase parando no tempo dela. Aí tu fica louca, tu fala, anda logo, minha irmã. E ela tá indo no compasso dela, no tempo dela, nos passos dela. Sabe o que é isso? É Deus te ensinando a respeitar a diferença do outro. Porque quem não respeita a diferença do outro não tá apto pra sentar na mesa. Pega na mão dessa irmã e fala com ela: a tua diferença não me incomoda. A tua diferença não me irrita. A tua diferença não me provoca. Diga pra ela: estamos juntas. Estamos juntas. A gente se completa. A gente se completa. A gente se completa. Jesus, quando chega na casa de Pedro, alguém fala: a sogra de Pedro está com febre. A gente está falando de um tempo dentro do contexto judaico que um judeu não ficava na casa de outro judeu quando sabia que tinha alguém doente na casa. Existia a tal da lei da impureza, que só quem ficava na casa eram os familiares, até essa pessoa doente ser totalmente curada e restaurada. Então Jesus já vem quebrando o protocolo. E é isso que religioso não consegue aguentar. Porque religioso não consegue entender a manifestação da graça, Neide. Religioso aqui, os fariseus, pensa você que eles não eram crentes. Não, eles eram crentes demais. Eles eram crentes, estavam ali aplicando a lei, eles eram legalistas. Só que fariseu aqui era alguém que só te avaliava pelo aquilo que você apresentava ser, só pela aparência. Então fariseu tem dificuldade de entender a manifestação da graça. Só que Jesus não está preso, não está limitado em religiosidade. Jesus está chegando para quebrar protocolo. Jesus está chegando para quebrar tempo de exclusão. Jesus está chegando para quebrar tempo de rejeição. Então Jesus não só libera uma palavra dizendo: Pedro, leva a cura para tua sogra. Não, ele diz: eu vou quebrar e contrariar esse sistema. Eu vou chegar na casa, eu vou pisar na casa, eu vou entrar na casa. Porque casa de discípulo não é regida por sistema. Casa de discípulo é governada por Cristo. Cabe! Jennifer, o que tu está dizendo? Eu estou dizendo que pode ficar tranquilo, porque o teu filho vai fazer essa faculdade, mas ele não vai ser refém da ideologia e do sistema desse tempo. Pode ficar tranquila, porque quem governa a tua casa é Cristo. Diga para 2 meninas aí: fica tranquila, porque quem governa a tua casa é Cristo. Altamente normal no sistema religioso. As pessoas ficarem excluídas e rejeitadas por causa de uma deficiência ou por conta de uma enfermidade que carregava. Percebe como o sistema ele quer normalizar o que é anormal? Tem alguma coisa diferente nos dias de hoje? Estou falando algum absurdo aqui? O sistema quer colocar de goela abaixo o que é anormal e fazer a gente aceitar aquilo que é contra a palavra de Deus. Só que eu sei que aqui no Amadas
há uma geração de mulheres inconformadas. Que mulheres inconformadas são essas? Aquela que o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis. Mulheres inconformadas que declaram no mundo espiritual: na minha casa o anormal não vai ser normalizado. Na minha família o anormal não vai ser normalizado. Eu vim pregar e a intercessão pode orar, porque há um comando de Deus no mundo espiritual aqui. Deus está dizendo: esse filho não vai virar filha. O normal vai continuar. A normalidade não vai entrar na palavra. Olha as inconformadas das amadas. Olha as inconformadas da El Shaddai. Espírito territoriais, respeita a autoridade que está na casa. O anormal não vai ser normalizado na casa. Não vai, não vai, não vai, não vai. Entra aí, minha filha, entra. Entra nessa guerra, porque a tua criança não vai se normalizar com o Halloween. Não vai, súbia. Chega, toque, banai. Não, choco, bonore, pandorébia. Olha Deus entrando aí. Olha Deus entrando aí. Aqui não tem mulher omissa. Aqui não tem mulher covarde. Aqui tem inconformadas. 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 Há uma guerra aqui. Rebato que me assusta. Relevando a orelha, banai. Eu ouço barulho de espada aqui neste lugar. E o Espírito de Deus fala comigo: Jennifer, eu estou entrando em lares que estavam sentenciados. E estou entrando para quebrar a armadilha do diabo. Eu entro. Ebi, carabaraios. Choremanda. Elemento que me de cabeça. Chebe de capahaios. Ticalai chorepaiosa. Ripa papapá. Ai, choquiaçai. É Deus entrando aí em adolescentes. Olha Deus entrando em mentes de adolescentes aqui. Olha quanta mãe preocupada. Olha quanta mãe que está sentada na mesa, mas não consegue se alimentar. Tá igual Ana. Se assenta na mesa, tem banquete servindo, mas não está conseguindo se alimentar porque está preocupada. Deus está dizendo: descansa, porque eu estou entrando na casa. Descansa, porque eu estou entrando na casa. E quando eu entro, o anormal sai. E quando eu entro, o anormal sai. Eu preciso de 5 meninas aqui, que a Elaine falou que separou 5 irmãs. Então Jesus entra e alguém diz: a sogra de Pedro tem febre. O que é febre? Existe uma área do nosso cérebro que se chama hipotálamo. E essa área do nosso cérebro também é responsável, como um termostato, é responsável pela temperatura do nosso corpo. Todas as vezes que um agente infeccioso invade o nosso organismo, o nosso sistema imunológico começa a trabalhar de uma maneira mais acelerada. E aí faz com que a temperatura aumente, a fim de combater esse agente infeccioso que está no corpo. Então febre, o que é febre? Febre é o sistema imunológico, é o organismo dizendo: tem algo no teu corpo que está e não deveria estar. Está dizendo: há uma invasão no teu corpo. E um dos sintomas da febre é o quê? Além das dores, o frio, os calafrios e a indisposição.
A pessoa às vezes até quer levantar, mas não consegue. Teve um dia que eu acordei com febre e eu tinha tanta coisa para resolver e não consegui resolver nada, mas na minha mente eu falava, eu preciso ir. Só que a minha mente estava na resolução dos problemas, mas o meu corpo não obedecia. Então o que é febre? É quando o corpo não obedece à cabeça. É até um corpo quente, mas não obedece a cabeça. E nós estamos vivendo um tempo de muita gente febril. Tem corpo quente, mas não é quente do fogo do Espírito, é quente de febre. Porque não basta somente ter o corpo quente, tem que ter saúde, tem que estar saudável. Então é muita gente, está pulando, entregando profecia, está marchando, mas não é fogo do Espírito, é febre. Porque quem é saudável é obediente. Não adianta eu estar aqui entregando profecia, mas não obedeço liderança. Eu estou aqui entregando revelação, pregando, mas não respeito a autoridade de marido. Isso não é fogo do Espírito, isso é febre. Só que quando Jesus chega na casa, Jesus não divide ambiente. Se Jesus chega, a febre tem que sair. Então Jesus não vai só na casa, Jesus vai até o cômodo doente, porque a pessoa doente, nesse contexto judaico, ela ficava em um cômodo isolado. Como foi no Covid na época, ficava uma pessoa responsável para cuidar dela, e ela ficava destacada da família, então ela não se assentava à mesa. E as mesas naquela época não eram assim. As mesas naquela época eram bem baixinhas, sentava-se no chão, não eram mesas com cadeiras assim. Porque quem quer se assentar à mesa tem que descer. Quem quer se assentar à mesa tem que deixar o ego de lado. Quem quer se assentar à mesa tem que deixar a soberba longe. Para se assentar à mesa tem que descer e descer muito. Só que essa mulher, ela tem uma enfermidade, então ela está excluída, ela está à parte, ela come lá. Ela vive numa condição de dependência, que o texto diz que ela estava deitada numa cama, e a cama na época eram esteiras de palha no chão, não eram os colchões que a gente desfruta hoje, mas eram esteiras de palhas no chão, e a pessoa ficava ali naquela zona de dependência. Ela comia e bebia daquilo que levavam para ela. Então quando Jesus chega e cura a sogra de Pedro, essa mulher é uma mulher que volta para a mesa, uma mulher que vai servir, é uma mulher que vai voltar a transitar na casa, porque é tudo isso que o diabo quer, deixar você na casa mais limitado. Agora eu vou precisar de uma de vocês para deitar aqui no chão. Vocês escolhem aí entre vocês. Porque o diabo, ele não quer tirar você da casa, ele quer deixar você febril dentro dela. Como assim, Jennifer? Está na casa, mas está vivendo doente. Tem cargo, tem posição, exerce voluntariado, exerce serviço, mas está doente. E gente doente não desfruta da totalidade da casa. Só que hoje Deus me trouxe aqui para dizer: eu vim quebrar essa liberdade limitada, porque hoje é liberdade genuína. Eu preciso de uma segurando o pé direito, outra segurando o pé esquerdo, uma segurando a mão direita, outra segurando a mão esquerda e uma aqui, ó, com a mão na cabeça dela. Aí eu gosto, como o evangelista Lucas, quando ele traz essa narrativa da cura da sogra de Pedro, Lucas era médico. E Lucas, dos três que expressa essa narrativa, Mateus, Marcos e Lucas, né? De evangelhos sinóticos, Lucas é o único que fala que Jesus repreendeu a febre. É como se Lucas estivesse dizendo assim, ó, eu sou médico. E o que é de ordem natural, eu daria até um diagnóstico, falaria o que ela tem. Até porque muitos estudiosos acreditam que essa mulher tinha malária. Por quê? Porque Cafarnaum ficava aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Era uma cidade muito úmida. Então os mosquitos se multiplicavam com muita facilidade. Era normal a malária nesse tempo. Agora vamos entender aqui, se era malária, se era, de fato mesmo, quando os estudiosos falam,
Jesus chegou no ambiente que proporcionava doença, é ou não é? Porque se é malária, ela tá doente por causa do mosquito que está no ambiente, não é? Mas Jesus chega e não muda o ambiente. Jesus muda a condição dela dentro do ambiente. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó: eu vou te fazer ficar curada em ambientes que querem te forçar a ser doente. Jennifer, o que tu está dizendo é isso mesmo. Ainda que o ambiente que te adoece não mude de hoje para amanhã, mas você não vai ser mais a mesma. Segure a mão dessa garota e diga para ela: o que te adoecia não vai te adoecer mais. O que te desequilibrava não vai te desequilibrar mais. Ainda que tenha gente adoecida do teu lado, mas você não vai ficar doente. Ainda que tenha gente perturbada do teu lado, você não vai ficar perturbada. Porque hoje Deus está te dando imunidade ao ambiente. Imunidade ao ambiente. Imunidade ao ambiente. Aí Lucas diz: Jesus repreendeu. A gente sabe que Jesus repreende o que é maligno. Então ninguém melhor do que Lucas para dizer. Parecia algo natural, normal, uma febre normal. Mas Lucas está dizendo, era de ordem espiritual. Parecia normal, mas tinha algo espiritual prendendo essa mulher na cama. Tinha algo espiritual impedindo essa mulher de sair do chão para ir para a mesa. Porque é alguém que quer insistir que ela viva na dependência dos outros. Na dependência para comer, na dependência para beber, na dependência para ser tratada, na dependência para ser curada, e acreditando que sozinha não pode, acreditando que nunca vai se levantar. Aí fica no ouvido: você dessa cama não se levanta mais, você desse chão não se levanta mais, tudo que você faz dá errado, você nasceu para sofrer, você nasceu para ser infeliz. É isso mesmo, se contenta, o chão é o teu lugar, porque é assim que o mundo espiritual trabalha, é assim que o mundo espiritual faz. Ela está numa posição de vulnerabilidade, ela não consegue se erguer, mas vem um Jesus, tenta se levantar, minha irmã. Como é que é o nome dela que está deitada? Elaine, tenta se levantar. Tenta se levantar. Olha ela tentando sozinha se levantar. E os demônios na mente dela. Dá o microfone para ela. Começa a falar palavras na mente dela, como se fosse para deixar ela no chão. Pega o microfone, isso. Vai falando isso. Olha ela tentando se levantar. Olha ela tentando reagir. Olha ela tentando ir. Olha ela: eu preciso voltar para a mesa. Aqui na mesa é o meu lugar. Mas olha só, o mundo espiritual aproveitando da oportunidade que ela está vulnerável, dizendo: não vai levantar, não vai erguer. Mas Jesus está chegando na casa, Jesus está chegando no ambiente, Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. O chão não é o teu lugar, o chão não é o teu lugar, o chão não é o teu lugar. Tem demônio tombando aqui nessa noite, tem demônio perdendo força ali. Olha como ele está saindo, olha aí. Espírito que queria enlouquecer, está batendo em retiradas. Hoje tem demônio tombando, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí a depressão saindo, olha o pânico sumindo, olha a crise de ansiedade desaparecendo. Tudo que é de ordem espiritual está sendo desligado agora. Calavarabai. Rebote o comando, vai o céu. O baterista faz barulho de marcha, porque há uma milícia do céu guerreando aqui. Faz barulho de marcha. Só o baterista, só o baterista, só o baterista diz marcha. É marcha, é marcha, é
isso, faz barulho de marcha. Faz barulho de marcha. Porque tem um exército de Deus marchando aqui. E tem demônio perdendo força em áreas da tua vida aonde Satanás dizia: aqui não cresce, aqui não flui, não vai casar, não vai engravidar, não vai ser feliz, não vai vencer, não vai conquistar. Mas olha Jesus chegando aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tem mulher de guerra que entra. Tem mulher de guerra que entra. Calabarraçuia. Rebararraiocé. Pega na mão dessa irmã e diga pra ela: o chão não é o teu lugar. Fala: o chão não é o teu lugar. O chão não é o teu lugar. O chão não é o teu lugar. Vem aqui, pastora Elaine, vem. Cadê a pastora Marcelene? Vem, pastora Bianca. Vem, Neide. Vem, Aninha, vem. Vem. Porque nós estamos em um encerramento de conferência aonde tem demônios que estão batendo em retirada. Vem cá, vem, Bianca, vem. Vem. Porque tem libertação acontecendo. Vem. É assim, ó. Pega no braço dessa irmã. Fecha o corredor. Fecha o corredor. Fecha o corredor. Fecha o corredor. E nós vamos avançar. É tempo de avançar. É tempo de avançar. Olha a gente indo pra mesa. É uma de mão dada com a outra. Ninguém solta a mão de ninguém. Nós estamos avançando. 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 Diabo que queria colocar divisão. Olha ele tombando. Olha ele tombando. Olha ele tombando. Olha aí, garota. Olha aí. Olha aí. Esse demônio da loucura saindo. Chata. Olha esse demônio do suicídio perdendo força. Ele tá saindo, ele tá saindo. Tá saindo desse quarto, sai. Sai desse quarto. Sai dessa rua. Sai. Sai dessa esquina. Olha ele dizendo: eu vou esperar ela na esquina de casa, mas não. Olha Jesus indo lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ai, toda mulher que não estava se assentando à mesa por causa do espiritual, hoje volta. Demônio que aprisionava, não vai aprisionar mais, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Chá, olha aí, Deus entrando, o câncer retrocedendo, olha o câncer retrocedendo, olha o nódulo subindo, olha o mioma desaparecendo. Tu não vai entrar nessa químio, assim como está dizendo o Senhor. O fogo que consome a mentira, o fogo que consome o engano, o fogo que consome a idolatria, o fogo que consome a inveja, o fogo que consome os falsos profetas, responde com fogo. A minha geração, porque fogo não queima fogo. Toda palavra que foi lançada, toda maldição que vem de família, está sendo quebrada, 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 Fogo quebrada. não queima fogo. Fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Eu quero chamar aqui na frente as intercessoras. E você vai sair do seu lugar. Você que sabe que tem uma área da tua vida que está presa e é de ordem espiritual. Porque, irmão, olha só, tem coisas que a mudança de comportamento vai melhorar. Vem intercessão, vem intercessão. Tem coisa que é falta de postura, é falta de posicionamento. Mas eu estou falando com mulheres aqui que sabem que essa vida sentimental está travada. É um ciclo repetitivo que está querendo acontecer na tua família. Vem intercessão. O que acontece?
O diabo, ele trabalha assim. Quando ele vê, Neide, que ele foi bem sucedido numa área de alguém dos nossos familiares que veio antes da gente, ele quer tentar também ser bem sucedido nessa mesma área da nossa vida. Entendeu? E você está vendo que o negócio está acontecendo com você. Eu quero, você que pensou em tirar a própria vida, vai vir aqui na frente. Você que está ouvindo vulto, pecado, vendo vulto, ouvindo vozes, você vai vir aqui na frente. Você vai vir aqui na frente, porque nós vamos desligar isso agora no mundo espiritual. Porque o que é desligado na terra é desligado no céu. Vai ser desligado, vai ser desligado. Nós vamos expor e denunciar todo espírito de perturbação. Você que tem vivenciado ataques e golpes espirituais que te levou para o chão. Tu tá na casa, mas tá no chão. Tá na casa, mas não tá de pé. Jesus chegou hoje para te levantar e te colocar na mesa. É do chão para a mesa. É do chão para a mesa. Você que está debaixo dessa opressão maligna, você que convive aí há anos com essa pessoa que é narcisista, que atribula a tua mente, que te perturba, que te tira a paz, e você tem aberto legalidade, tem aberto brechas por causa dessa perturbação, por causa da diminuição que sofre constantemente. Vem aqui na frente. Você que estava fazendo contato com quem não era para fazer, você que estava de conversa com quem não era para estar, com esse homem que é casado, vem, minha filha, vem, porque hoje é noite de denunciar, hoje é noite de expor, hoje é noite de desligar no mundo espiritual. Vem fechar a brecha, vem fechar a brecha, vem fechar a brecha e botar esse diabo para correr, e botar esse diabo para sair. Vem fechar isso. Agora vamos orar, nós vamos orar. E você vai falar para Deus aí qual é a área da tua vida que está sendo aprisionada, a área da tua vida que não avança, que não rompe, que está constantemente, ano após ano, no chão, não se ergue, não se levanta. Espírito de Deus, Espírito que vem dos quatro ventos, vem aqui, Deus, e levanta essas mulheres que estão caídas no mundo espiritual, aprisionadas. Espírito que promove liberdade, Espírito de Deus, vem quebrar essa corrente, quebra todo demônio da loucura. Ela não vai surtar, sai dessa mente agora, sai. Toda a comida oferecida, olha aí esse bombom consagrado que ela ganhou no trabalho, essa comida oferecida vai pegando fogo aí agora, sai do quarto, sai do guarda-roupa, sai, espírito da sensualidade, nós te denunciamos agora, demônio, seja exposto agora, sai dessa casa, sai, todo espírito de Jezabel, autoritarismo, nós te denunciamos agora. Solta a personalidade dela, solta tudo que ela comeu, bota pra fora agora, tudo que comeu, que foi oferecido, tudo que comeu e foi consagrado a entidades, bota pra fora agora, Espírito do
damos uma ordem agora. Sai, 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 sai. Em nome de Jesus. Sai, sai. Dá teu grito de derrota agora. Agora, agora, sai, sai, sai. Amarra, Jesus! Amarra! Amarra! Amarra ele, Jesus! Todo espírito que está em oculto seja queimado agora com o fogo do céu! Todo espírito camuflado seja queimado agora! 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 Toda raiz de iniquidade! Agora! Agora! Dá o teu grito de derrota. Demônio que se alimenta da dor. Demônio que se alimenta do sofrimento. Agora, agora, solta, 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 solta. Oi. Todo espírito de engano, nós te repreendemos agora. Em nome de Jesus, seja exposto e repreendido. Espírito maligno que engana, que manipula, nós te repreendemos agora. Agora. Sai, sai, sai das dores dela, sai das dores dela, sai, 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 sai da mente, sai da mente, sai da mente, sai, sai.
Sai do inconsciente. Yahweh se manifestará. Sai das emoções. Se manifestará. Sai das emoções. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião.
baixinho nesse lugar. Deus está falando com você desde o início desse culto. E Deus te trouxe aqui para você renovar a tua aliança. Você está afastada, você está distante, você nunca entregou sua vida a Jesus publicamente. E hoje é a noite. É a noite que Ele está te convidando. Vem, sai correndo do teu lugar. Você que precisa fazer uma aliança com o Pai novamente. Sai, sai, sai. Enquanto a Ana continua cantando. Rapidinho, corre, corre, sai do teu lugar. Cadê você que precisa fazer aliança com o Pai? Cadê você que passou aqui o dia todinho e Deus, Ele está te cobrando? Vem, já tem uma vida vindo no altar, já tem uma amada vindo no altar, já tem outra vindo no altar. Aí as amadas orando, continue orando. Porque eu não creio em conferência para pregar para mulheres crentes. Eu creio que quando o céu desce é para alcançar vidas que precisam ter um encontro com o Pai. Vem, vem, vem. Olha pro teu lado, você conhece essa mulher que está do teu lado. Convide ela, diga para ela: Senhor, convide ela, vem. É hora de você fazer aliança com o Pai novamente, vem. O Pai está te chamando, Ele está te chamando. As amadas orando em nome de Jesus. Que toda cadeia seja quebrada. Abra os corredores para elas passarem. Convide em nome de Jesus, a intercessão orando. Vem, vem, vem. Vem, filha, o Pai está te chamando, vem. Vem, vem pro altar.